tipo de malware que torna inacessíveis os arquivos armazenados no computador, geralmente usando criptografia, seguido de uma solicitação de pagamento de resgate para reestabelecer o acesso do usuário proprietário aos arquivos. Letra A, phishing. Letra B, spyware. Letra C, farming. Letra D, ransomware. Bem, pessoal, para resolver essa questão, tem um ponto que é importantíssimo. Observa, quando nós falamos de programas maliciosos, de tipos de malware, existem vários, mas tem um desses tipos de malware que quando chega no meu computador e ele é executado no meu computador, ele pega os meus arquivos e criptografa os meus arquivos. E aí quando eu tento acessar os meus arquivos, eu não consigo, porque os arquivos estão todos codificados, criptografados. E aí logo depois aparece uma mensagem pedindo um determinado resgate, que eu pague esse resgate. Normalmente essa cobrança do resgate aparece na forma de uma imagem na tela, de uma mensagem, e essa cobrança de resgate normalmente ela é pedida em Bitcoin ou alguma moeda virtual. E aí ele estipula lá um valor que eu tenho que pagar em Bitcoin ou em alguma outra moeda virtual para que ele me devolva acesso aos meus arquivos. Olha só que maluquice, o programa chega no meu computador, criptografa os meus arquivos e eu que sou o dono não consigo acessar os meus arquivos porque estão criptografados. Aí ele me diz que só pagando esse resgate é que ele me devolve acesso aos meus próprios arquivos para que eu possa acessar eles normalmente de novo. E aí nós chegamos a uma conclusão importante. Todo programa malicioso que cobra resgate é chamado de ransomware. Por que ransomware? Porque o termo ransom significa resgate. Então, ransomware é um programa malicioso, um malware, que cobra resgate. Cobra resgate ou porque criptografou os arquivos e eu não estou conseguindo acessar e aí ele cobra o resgate para devolver acesso ao arquivo, ou que esse é o ransomware cripto, mas existe também o ransomware locker, que impede que eu acesse o meu sistema e só devolve o acesso ao meu sistema se depois do pagamento de um determinado resgate. Esse é o ransomware locker, o que cobra resgate para devolver acesso ao sistema para aquele usuário, certo? Então, sempre que disser que é um programa que cobra resgate, como é no caso dessa questão, né, seguido da solicitação do pagamento de resgate para restabelecer o acesso, aí é ransomware, que nós temos aqui na letra D de Dinamarca, que é o gabarito correto para essa questão. Agora, vamos estudar só as outras opções. O que é um phishing que estava na letra A? Phishing é um site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, só que tenta capturar as informações de identificação do usuário, fazendo o usuário acreditar que está no site verdadeiro para entregar suas informações, quando na verdade aquilo é um site falso muito parecido com o verdadeiro. Isso é um phishing, um site ou e-mail falso. O que é um spyware que está ali na letra B? Spyware é um programa espião, spyware, programa espião, que quando instalado no computador do usuário, começa a monitorar todas as atividades do usuário no sistema e enviar essas informações do que o usuário faz no sistema para o terceiro mal intencionado que instalou esse programa espião, que instalou o spyware. E finalmente, farming é uma redireção da navegação do usuário para um determinado site falso por meio de alterações nos serviços de DNS. O que acontece? Quando a gente digita um endereço de uma página da web, esse endereço ele vai ser convertido num endereço de IP para que se possa localizar em que servidor está aquele site e ele ser transferido do servidor para o meu computador. Quando há um ataque por farming nos chamados sistemas DNS, que são aqueles que convertem os endereços que eu digito em IPs para se localizar onde está o site, quando um ataque por farming acontece num sistema DNS, em vez de ele converter o endereço que eu digitei para o servidor onde está o site verdadeiro, ele converte o endereço para o servidor onde está o site falso. E aí, em vez de receber no meu computador o site verdadeiro, eu acabo recebendo o site falso e nem percebo que é o site falso, porque eu até digitei o endereço verdadeiro, mas quando eu digitei, teve uma redireção da navegação do usuário para esse site falso. Isso nós chamamos de ataque por farming. Percebe que aqui é interessante a questão porque a gente acabou entendendo outros tipos de programas maliciosos que não só o ransomware, que é o programa que cobra resgate, que é o gabarito dessa questão, a letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?